Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar resgatando a história da introdução da cerca elétrica no Brasil. Nosso entrevistado é uma das personagens fundamentais para essa introdução, trabalhando fortemente com isso na década de 1970 e 1980, que é o professor Humberto Sório, que é meu pai também, e que esteve na linha de frente desse trabalho. Vou fazer o nosso truque de câmera, mundialmente famoso, e aqui está o professor Humberto para nos contar esses fatos fundamentais para a pecuária brasileira. Com você a palavra. Aos amigos e amigas do Pastoreio Voisin, minha saudação mais cordial. Nós queremos resgatar um pouquinho a história das cercas elétricas, correlacionando-a com a obra de André Voisin. Voisin, como vocês sabem, escreveu o seu primeiro livro, Produtividade do Pasto, lançou em 1957, porque ele escreveu o livro de 45 a 57, ele demorou 12 anos elaborando o livro para lançá-lo. Depois todas as outras obras saíram com diferença de um ano, como Produtividade do Pasto, Tetania de la Herba, Suelo e Herba Câncer. Todas essas obras foram fundamentais, mas a obra básica disso tudo foi Produtividade do Pasto. Nele, Voisin fala em dividir o pasto em grande número de parcelas para ter a oportunidade de obedecer fielmente às duas primeiras leis, né? A lei do descanso e a lei do tempo de ocupação. Mas como nós estávamos na Europa, e Voisin trabalhou na Europa, e lá na primavera os pastos com 18 dias já estão em condições de pastoreio, e então os tempos de ocupação têm que ser curtos e os tempos de repouso são muito curtos também. Então isso gerou uma situação, em primeiro lugar, do número de potreiros, né? Então não necessitava muito, e Voisin tinha seus pastos divididos em cerca fixa. Só depois ele começou a entender a cerca elétrica, e ele falava que os pastores primitivos tinham uma cerca elétrica muito eficiente, que eram os cães que continham o rebanho. Evidentemente que não era com bovinos, era com ovinos e caprinos, né? Os pastores antigos. Bom, então Voisin falou num número de parcelas muito pequena. Nós hoje aqui com os animais o ano todo, né, nós entendemos que precisaríamos ter uma versatilidade maior, e essa versatilidade estava baseada no número de parcelas, né, no número de potreiros, número de piquetes. Bom, então nós aumentamos isso aí para 40, né, e hoje nós já temos projetos por aí pelo Brasil, pelas Américas, com um grande número de parcelas, 80, 90 parcelas, à base da cerca elétrica. Então as primeiras cercas elétricas eram muito rudimentares, como todas as grandes descobertas da humanidade. A cerca elétrica pode ser considerada, né, por nós que trabalhamos com produção animal à base de pasto, ela pode ser considerada uma grande invenção. Então, não se tinha aparelhos eficientes, os arames eram mal recomendados, eram muito finos, não davam choque. A única vantagem que tinha é que as primeiras experiências foram com gado leiteiro, que é um tipo de gado que não desafia a cerca elétrica, né? Bom, então nós desenvolvemos aqui... Eu vou interromper aqui, então a gente pode dizer que nós tínhamos uma deficiência de tipo de arame, deficiência de eletrificador e até do modelo da cerca elétrica, não é isso? De eletrificador, não só de eletrificador, como de acessórios também. Os isoladores tensores eram muito primários, e os isoladores a gente não conhecia ainda vergalhão como divisor, como trama intermediária entre os postes, né? Só conhecia os postes esquineiros, porém esse trabalho era
muito comum, já com postes esquineiros, né? Mas não tinha postes intermediários, então a gente usava taquara, o bambu, como é que se diz, tramas de madeira, de dimensões pequenas, era feito um isolamento muito precário, mas de qualquer maneira, por se tratar de gado leiteiro, que não tem uma agilidade física grande como tem os animais, por exemplo, raças britânicas aqui no sul, e depois com a entrada do pastoreio voazão no centro-oeste com gado Nelore, então aí tudo se complicou. Mas o pioneiro do pastoreio voazão não quis desafiar a cerca elétrica, não quis experimentar a cerca elétrica e montou seu projeto em Bagé, engenheiro agrônomo Nilo Romero, com base em potreiros fixos de 4 fios. Tá? Então a gente dizia que estava condenado a ter cerca assim, para a divisão de potreiros de cerca fixa, o que dava uma tranquilidade muito grande no manejo, mas por outro lado encarecia muito e desestimulava as pessoas a investirem, porque achavam que a inversão inicial para arrancar o pastoreio era muito elevada. Bom, então é o seguinte, então Nilo Romero não quis desafiar. Bom, então nós passamos um período de completa, como é que se diz, nós vamos dizer, um período completamente perdido, né? Até que, enfim, em 1985, eu tive a oportunidade de ir a um congresso de pastoreio racional na Argentina, mais precisamente na cidade de Rio Cuarto, e lá os argentinos já estavam com aparelhos aparelhos eletrificadores muito potentes, e já tinham uma coleção muito grande de acessórios, e já recomendavam algumas outras opções para tramas intermediárias, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi dizer para contratar um engenheiro agrônomo lá, que era muito meu amigo. Não, tu vem, te hospeda na minha casa e nos ensina a fazer cerca elétrica. E ele veio, trouxe acessórios, né? Acessórios para isoladores, e mais, como é que se diz? Eletrificadores de alta potência, picana, o outro da Vals lá também, né? Então ele veio aqui, nos ensinou a fazer cerca elétrica, e nós começamos a dominar a cerca elétrica, né? Só tinha uma coisa, os aparelhos eram muito expostos, não tinham para-raios. Então a criatividade de um engenheiro agrônomo que trabalhou conosco, engenheiro agrônomo Ediomar Chagas, ele ouviu falar como é que era e armou um como é que se diz, um para-raio muito primário, que era 2 varas de cano plástico de PVC, enrolado com arame assim, simulando um eletrificador. E isso foi decisivo, que apesar de ser um instrumento rudimentar e fabricado em casa, ele foi capaz de diminuir grandemente a queima dos aparelhos por raio, que todo mundo sabe que o Brasil é o país onde tem mais raio no mundo. Isso que eu ouvi falar, né? Então, o papel desse engenheiro agrônomo argentino, repete o nome dele, por favor. Marota, Eduardo Henrique Marota. O Eduardo Henrique Marota, o papel dele aqui no ensinar tu e tua equipe a utilizar a cerca elétrica foi em termos de modelo de cerca ou de instalação do eletrificador? Não, de tudo. Mas começou com esse, primeiro lugar, aparelhos altamente eficientes, com mais extensão de eficiência de choque, né? Segundo lugar, com os acessórios isoladores, tensores, que os argentinos chamavam
isoladores de canto, eles chamavam de isoladores esquineiros. A partir de que ele trouxe esse aparelho para cá, nós começamos a eletrificar grandes extensões de terra com grande eficiência, né? Mas também outro ponto importante no melhoramento das cercas elétricas foram as tramas intermediárias. Antes você fazia de bambu, de madeira, e era muito difícil de cravar, até que um vaqueiro no Mato Grosso chegou e disse assim, por que vocês são tão burros assim, e fazendo a gente estar com uma marreta cravando madeira, por que vocês não fazem isso com vergalhão? Fiquei com vergonha daquilo lá, né? Aí fomos procurar um vergalhão e botamos vergalhões nas cercas e com o isolador, e ficava fácil de bater o vergalhão, então começou a dar menos trabalhos para os construtores de cercas e também uma outra coisa, e mais rapidez na construção, né? Então melhorou grandemente o rendimento e a eficiência do choque permaneceu o mesmo, né? Então esse foi um outro avanço grande quando nós descobrimos o vergalhão. A própria Gerdau, num programa que nós participamos em São Paulo, a própria Gerdau ficou surpresa que vergalhão, que era uma ferramenta usada em construção civil, poderia servir para cerca elétrica, né? Então eles nos deram de presente umas, como é que se diz, muitos vergalhões para 2 ou 3 projetos diferentes. Nós armamos, eles foram lá, filmaram e aí começaram a publicitar. Só que para um tamanho de uma empresa como a Gerdau, a construção da cerca elétrica não representava um grande comércio, mas de qualquer maneira o gerente que participou desse programa comigo em São Paulo, no Canal Rural, ele disse assim, não, é mais uma das utilidades do vergalhão, né? Então e nós usávamos o 3/8. Tem gente hoje que usa os 5/8, né? O mais fino, mas o vergalhão básico mesmo era o 3/8.